Olá, pessoal, sou Cássio Bettini, trazendo para vocês aqui mais um podcast bem legal com meu amigo Marcelo Salomão, que ele é o CEO ou diretor executivo geral da Gigatron, uma empresa de software, franquia, super legal. E o cara é empreendedor criativo. Esse é empreendedor daqueles que está na veia mesmo. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E agora vamos começar já falando, cara, como que... Lá em Barbacena, né? Marcelo Salomão, criancinha em Barbacena. Como é que você começou essa história? Conta pra gente. Seja bem-vindo. Legal, Cássio. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar as histórias, né? Muito bom dia para você. É sempre muito legal falar contigo. O papo sempre flui muito bem. Parece que é um jogo de palavras, né? Mas o meu pai estudou em Barbacena. Tá brincando. Meu pai é mineiro, né? Mas, enfim, eu costumo dizer, Cássio, que eu fui treinado para ser empreendedor, sabe? Desde pequeno mesmo. A gente vê muitas vezes a molecada, quando pequena, querendo ser jogador de futebol, querendo ser... enfim, cada um com seus sonhos, né? E eu, de certa forma, eu fui treinado e preparado para ser empreendedor. Mas não treinado de uma forma como nós vamos na escola para aprender a ser empreendedor, né? O meu pai era consultor de vendas, meu pai sempre foi um profissional muito ativo, e eu sempre acompanhava ele desde pequeno, sabe? Então, assim, existe um processo de aprendizado, me fugiu a palavra agora que eu queria usar, mas, assim, que você vai aprendendo... Não, eu acho que mais por osmose, sabe? Então você tá almoçando com seu pai, com a sua família e tudo mais, mas seu pai tá com um colega do lado falando de negócio, você tá ouvindo. Okay. O meu pai, eu lembro que meu pai ia para as feiras, ele chamava a gente para ir para as feiras junto, né? Para feiras de negócio. Eu frequento a Francal desde 1985. Nem sei se era Francal o nome da feira, né? Mas meu pai sempre foi da indústria calçadista. Enfim, então o tempo todo eu estava ouvindo meu pai falar de negócio. O ambiente, né, Marcelo? O ambiente proporcionava Exatamente. isso, né? O ambiente favorecia para isso. E aí eu tenho algumas passagens que o pessoal brinca em casa, né? Aos 7 anos a gente foi para... A gente estava falando há pouco de praia e tudo mais. Aos 7 anos eu fui passar o verão em Caraguatatuba, né? Essa é uma história que eu gosto muito de contar. Com os amigos do meu pai, eles tinham lá uma casa de praia, e chegando lá, um dos amigos do meu pai tinha um supermercado, e eu e o filho dele resolvemos fazer o Alan, uma pessoa que eu gosto muito, a gente ainda tem contato até hoje, inclusive mora em Ubatuba, né? Ele tem ele faz batata recheada lá, chama Batatuba, é bem legal. E assim, a gente resolveu fazer geladinho para vender na praia, né? E aí a gente, com 7 anos, pegamos isoporzinho, a gente foi no mercadinho do lado, comprou os saquinhos, fizemos o gelinho, né? E vendemos na praia e vendemos tudo. Estava assim, de férias, estava passando férias. Passando férias com 7 anos de idade. Que massa. E assim, o legal disso, Cássio, que apesar de parecer ser uma brincadeira, você consegue fazer todo o processo produtivo, sabe? Você tem que comprar os insumos, né? Você tem que comprar os saquinhos, você tem que comprar o quisuco, você tem que industrializar, porque você tem que preparar, depois você tem que pôr dentro do saquinho, que é o processo de industrialização, né? Você tem que colocar na geladeira, depois você tem que sair para vender e tudo mais. E eu lembro que na ocasião, quem deu dinheiro para a gente poder comprar todas essas coisas foram os nossos pais. Então, assim, nós tivemos investidores também. Os investidores, E depois, assim, a diferença é que nesse caso, né... Não devolveu o dinheiro, já tá certo. Nós não tivemos que devolver o dinheiro, exatamente. Só que nós chegamos no final do dia, e a minha mãe conta até hoje, que a gente surpreendeu todo mundo. Eu não lembro da quantia de dinheiro, mas eu lembro que a gente encheu um isopor muito grande, e o preço de venda era tipo R$1. Então, assim, 2 crianças de 7 anos fizeram R$250 em um dia. Nossa, ficaram em êxtase, né, meu? E aí, no final do dia, o que aconteceu? A gente pegou esse dinheiro e foi todo mundo para a sorveteria tomar sorvete, sabe? Então, assim, apesar de ser de nós termos feito uma brincadeira lá e tudo mais, né?
a gente percebe que esse viés empreendedor, ele nasceu muito pequeno, né? Eu nunca falei assim, eu quero ser empreendedor, mas eu sempre tive vontade por transformar, por fazer acontecer e tudo mais, né? Que legal. E aí, quando a gente olha 35 anos depois dessa brincadeira, o Alan é um empreendedor hoje, o cara que esteve comigo, e eu também sou empreendedor. Ou seja, a gente percebe que o ambiente favorece, sabe, Cássio? Marcelo, só fazer um parênteses, cara, você também me remeteu a um momento da minha vida parecido, sabe? Eu também vivo, né? Raramente eu tive carteira registrada, acho que 2 ou 3 vezes na vida toda, né? E sempre procurei fazer também por merecer, sabe? Fazer o salário meu, digamos assim, né? E eu lembro, cara, você falando isso, eu lembro muito bem que o meu pai, ele vendia cigarro e doce, antes doce, depois cigarro, na época que entregava em porta, ainda entrega, né? Mas eu saía com ele e eu aprendi, com 12 anos de idade, fazer nota fiscal, preencher nota fiscal, porque ele vendia para o cara, então eu estava ali do lado, buscava mercadoria, ajudava ele ali. Para mim era uma curtição, era uma aventura deliciosa, e via o papo também que ele batia com os caras para ele tentar vender o produto dele, né, e preenchia essas notas fiscais. Naquela época já tinha meia nota, só para você ter ideia, cara. Então, por que eu não estou fazendo o valor total aqui? Por causa disso. Então a gente vai aprendendo realmente. E isso foi para mim, fica na mente, como ficou para você, né, que você relatou agora, fica na nossa mente bem gravado, né, cara? O negócio fica bem enraigado ali, né? Você fala, porra, cara, aquela experiência... Eu acho que a gente acaba aprendendo por osmose, sim, Cássio. Tem algumas pessoas que eu sigo, gosto de acompanhar, e o pessoal fala, e eles falam muito disso, né? Eu estava participando de uma live nessa terça-feira, e eu estava fazendo a live, na verdade, né, com um grupo de outros profissionais. Eu acho que você conhece o Henri, né? O Henri Cardi, que é mentor e tal. Mas enfim. E ele mencionou uma coisa interessante, né? Hoje, quando você pergunta para o jovem brasileiro o que ele quer ser quando crescer, ele quer ser jogador de futebol. Quando você pergunta para o americano, o sonho dele é ser esportista, entrar na universidade para ter uma profissão. E quando você pergunta para o jovem chinês o que ele quer ser, ele fala que quer ser cientista. E aí leva você para uma reflexão profunda. Por que a China está avançando tanto no mercado, está crescendo de uma forma muito exponencial, né? Essa semana anunciaram a própria moeda e estão descartando o dólar, né? Poxa, o que você pode esperar de uma nação que a criança, quando você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela responde que quer ser cientista, sabe? Então, eu acho que é isso, eu acho que o ambiente favorece, sabe, Cássio? Eu acho que quando você, assim, diga com quem andas que direi quem tu és, né? Sim, claro. Então, eu acho que é isso. E eu acho que para o Brasil poder estourar, eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que falta a gente vender um pouco mais o empreendedorismo dentro das escolas. Falar para a criança... Então, só para concluir o raciocínio, né? Eu acho que a gente tem que falar para a criança que ela tem que ser dona do nariz dela, que ela tem que ser dona do tempo dela, que ela tem que produzir e contribuir para a economia dessa forma. O Flávio Augusto, que é um outro cara que eu sigo bastante e gosto muito, ele trata muito sobre isso, né? Nós viemos de uma escola, né, nós crescemos ouvindo os nossos pais falando que a gente tem que estudar, que a gente tem que fazer uma faculdade, que a gente tem que prestar um concurso bom, e se não estudar a gente não vai conseguir um emprego bom. Exato. Né? E na verdade eu acho que o discurso tem que ser o contrário, o discurso tem que ser falar, cara, você tem que estudar o que você gosta de fazer para ser muito bom no que você faz, para poder contribuir com a sociedade fazendo o que você gosta. Pô, matou a pau, é isso aí. É óbvio, né, Cássio, que nem todo mundo vai ser empreendedor, nem todo mundo tem essas características, mas se hoje nós tivéssemos o dobro de empreendedores que nós temos no Brasil hoje, e onde, se cada um desses empreendedores gerasse um emprego a mais, nós não teríamos problema de desemprego. Pois é, cara. Isso aí, então, é exatamente esse lance. Toda gravação, todo podcast que a gente conversa aqui, todas as pessoas, a gente sempre culmina novamente nessa área do nosso sistema de ensino industrial, extremamente industrial,
né, que é o modelão industrial, que faz o quê? Que cria gente, você acabou de falar, cria a criança para trabalhar para os outros, né? Então, você tem que ser bom para trabalhar para alguém que é bom. Ora, por que você não ser assim? Agora, você me falou um negócio aí interessante, que é o seguinte, que eu não tinha atentado para isso. O ambiente, cara, o ambiente que a gente vive. Então, ele pode favorecer, e como você mesmo disse, não é todo mundo que tem esse negócio na veia, né? Ou então não está despertado, mas você criar condições para que esses caras, né, que têm um mínimo de veia, né, de empreendedorismo, possa seguir, né, e não ir com a massa toda de falar, cara, você vai ser um funcionário. Então, de repente, você está tolhendo o desenvolvimento de um ou de outro que está dentro da escola, ou de vários, que poderiam estar nessa, né? Como que você imagina, então, Marcelo, por exemplo, nosso sistema de ensino realmente não aplica isso. Existem algumas iniciativas aí, como você montou uma vez, de praticar isso na escola, sabe, ali no ensino médio e tal, mas eu não sei nem como é que está, para falar a verdade, não sei se isso está funcionando ou não. Mas como que você vê que isso poderia acontecer, considerando o seguinte, que a maioria dos pais também não está levando o filho ali para passar o dia dele trabalhando com ele. A lei nossa também é muito chata, né? Se você levar filho para trabalhar, o cara vai falar que você está explorando, etc. e tal. Como que você vê? Como que poderia ser feito nesse sentido, cara? Cássio, eu não acredito na educação brasileira, sabe? Literalmente, eu acho que o modelo como que nós estamos construindo e formando as nossas crianças, eu acho que a gente vai continuar no mesmo patamar, acho que a gente não vai conseguir dar um próximo passo. Esses dias, a gente estava numa discussão lá em casa, eu tenho uma filha de 14 anos, né, e a discussão com a minha filha de 14 anos é a mesma discussão da época que eu tinha 14 anos. Por que eu preciso aprender matemática, Pitágoras, não sei o quê, se eu não vou usar, e aquele discurso Sim. todo que a gente praticou também, e a gente vê os jovens hoje praticando, né? E aí eu virei para minha filha e falei assim para ela, filha, se você não quiser ir para a escola, você nem precisa ir para a escola. Fica aqui em casa, né? Até bom, porque eu não preciso pagar a escola, vai me economizar uma grana, né? Mas você fala isso de uma forma muito provocativa, na verdade. Claro. O fato Cássio, é que dentro de casa a gente tem que fazer uma educação complementar. Então, hoje, por exemplo, eu estimulo a minha filha a uma série de atividades que eu acredito que poderia ser na escola, mas eu acabo fazendo dentro de casa. Por exemplo, eu falo, filha, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, um podcast, né? Eu falo, filha, por que você não chama suas amigas e fazem uma live já que nós estamos em quarentena, para vocês interagirem, conversar e tudo mais, né? E aí ela vira, papai, a gente já faz, 2 vezes por semana a gente já se encontra, né? Então, assim, como que uma live pode ajudar e contribuir para uma criança no processo de formação dela? Cara, hoje, o profissional que não tem oratória, que não sabe falar em público, que não tem condição de se socializar, ele está fora do mercado. Boa. Né? Então, assim, isso é um dos exemplos, né? Mas, assim, ainda é comum a gente chamar pessoas para uma entrevista de emprego e o cara não saber conversar, o cara ser tímido, né? Você fala, cara, eu preciso que você vá lá fazer uma apresentação de um produto, que você suba no palco para falar alguma coisa, e o cara trava. Já se caga todo. Então, assim, isso são características empreendedoras que você pode cultivar na adolescência de uma forma muito, não educativa, mas de uma forma muito natural, sabe? Interagindo com as amigas. Um outro exemplo que eu acho que é legal, a minha filha veio falar outro dia, eu achei interessante, sobre Bolsa de Valores, né? Eu sentei com ela para explicar como é que funciona esse processo de Bolsa de Valores e tudo mais. E aí eu falei assim, olha, nós vamos abrir aqui uma planilha. Aí ela virou para mim e falou assim, pai, como é que é uma planilha? E muito me assusta, no mundo digital hoje, as crianças não saberem manusear uma planilha eletrônica, sabe? Elas têm dificuldade, num teclado de computador, de achar as teclas, sabe? E é estranho, porque o mundo hoje é digital, né? Sim. Então, eu sentei com ela e fui orientando, fui explicando e tal. E aí você começa a perceber, ela falou assim, nossa, pai, isso aqui dá para eu fazer algumas disciplinas de matemática, dá para eu fazer alguns exercícios assim, e aí ela começou a construir fórmulas dentro da planilha, né,
E aí eu falei, ó, Carol, calma aí que você está avançando muito também, sabe? Lógico que eu não quero pôr freio, né? Mas eu também não quero tirar o estímulo que ela tem dentro da escola. Mas assim, a gente começou a construir uma planilha e falou assim, olha, vamos pegar aqui algumas empresas e vamos ver a cotação do dia, né? Vamos fazer uma simulação, se você comprasse hoje essas ações, quanto de dinheiro você ia gastar, e daqui 10 dias nós vamos olhar, ver se você ganhou ou perdeu dinheiro, né? E aí depois de 10 dias, nós voltamos lá para ver se ela ganhou ou perdeu dinheiro. Só que o que surpreende, Cássio, é que no meio dos 10 dias, ela acompanhou todos os dias e automaticamente ela já fez um mapeamento diário. Né? Olha aí, cara. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Eu não acho que a minha filha é um gênio, muito, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que todas as crianças hoje, as crianças que são cultivadas por estímulos, ela tem potencial para desenvolver coisas que nós adultos fazemos diariamente, e elas já podem, assim, ganhar muitos anos à frente, cortando caminho nesse sentido, sabe? Então, eu acho que o que falta para as crianças hoje, de uma forma geral, é estímulo. Né? A partir do momento que você constrói esse estímulo nela, elas conseguem andar sozinhas. Enfim, tem muitas outras coisas que podem ser feitas. Tem só para concluir esse tópico, né? Tem uma característica muito grande das pessoas que eu gosto de contratar, e normalmente quando eu faço os anúncios eu coloco isso daí. Eu gosto de contratar pessoas que em algum momento da vida tiveram práticas esportivas, né? Que participaram de atividades esportivas. Porque o cara que tem esse viés esportivo, independente do esporte que ele praticou, se foi futebol, basquete, natação, atletismo, o que for, ele é um cara que vem com viés competitivo. E a gente precisa de pessoas competitivas dentro da empresa. Né? Legal, então, legal. É uma das características que eu gosto de buscar. E às vezes eu falo assim, às vezes eu coloco no anúncio e o cara fala assim, Marcelo, o que o esporte tem a ver com o meu trabalho? Sabe? E quando o cara faz uma pergunta dessa, obviamente eu respondo, né? Porque eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, mas você percebe que o cara não entendeu nada da vida, sabe? Exato. O esporte, assim, ele não é só importante também pelo fato da competição, ele é importante para a saúde. Eu não quero ter um cara sedentário do meu lado. Exato. Né? Eu quero ter um cara disposto a correr, a ir para frente, a fazer o que tem que ser feito para buscar os resultados. Legal, show de bola. Isso daí você estava comentando, né, o papo com a tua filha, e nesse período você tentando estimular ela com algumas coisas aí que podem ser boas para ela, né, e no soft skill, inclusive, né, no relacionamento, etc. Sim. E tal. E aí teve um vídeo circulando aí, ontem eu e a Teca assistimos, da Luana Piovani. Ela falou sobre uma carta que uma pessoa escreveu, uma mãe escreveu, para algum político qualquer aí, falando, cara, qual que é o problema de vocês? Vocês estão falando para o meu filho estudar aqui em casa, e legal, tá? E para a gente ajudar, mas aí você dá 4 horas de atividade, você coloca o meu filho, você quer que o meu filho fique na frente da tela e um professor fica dando aula expositiva como se fosse na escola e pede para eu ajudar. Ora, eu tenho que trabalhar também dentro de casa, porque eu estou home office agora nesse momento, e como que eu vou conciliar tudo isso? E aí ela questionou esse formato de transferir a escola para dentro de casa, né? O mesmo formatão, quer dizer, considerando que, aí ela bateu nesse assunto que você acabou de comentar, fala, pô, o pai e a mãe não precisa sentar do lado lá para fazer a tarefinha do jeito que estava fazendo e estimular outras coisas que ninguém está olhando, que é justamente o que você falou. Quem tiver oportunidade, aí vocês estão nos ouvindo, tiver oportunidade, procure esse vídeo da Luana Piovani falando a respeito desse assunto, que é muito enriquecedor, sabe? Ela leu a carta, né, dessa mulher que reclamou sobre isso, e falando justamente sobre esse assunto que o Marcelo Salomão tocou aqui com a gente. Então, se vocês tiverem oportunidade, dê uma olhada. Mas, Marcelão, vamos lá, vamos à frente aí. Criancinha lá em Barbacena. Se for lá vender o sorvete... Ô, Cássio, mas assim, se você me permitir, eu gostaria de tocar, eu vi o vídeo da Luana, né? Eu queria tocar um pouco nesse ponto. Ok. Que eu vejo o coronavírus como um processo acelerador do nosso ecossistema, né?
Eu acho que algumas coisas ele acelerou. Eu sempre fui, para quem me acompanha sabe que eu sempre fui um crítico muito grande em relação ao método de educação tradicional, e eu vejo algumas evoluções, tá? Apesar de nós não estarmos no estágio que eu gostaria que nós estivéssemos, mas eu vejo algumas evoluções. Por exemplo, uma coisa que não tem sentido nenhum é uma criança de 10 anos ir para uma escola com uma mochila pesando 10 quilos, sabe? De livro, de material, de caderno. E eu sempre, e já faz, eu acho que uns 4, 5 anos que eu venho questionando a escola que a Carol estuda, gente, por que vocês não fornecem o material tudo num tablet, sabe? Que você possa tirar essa cara, não tem sentido mais esse livro em papel, esse manuseio e tudo mais, né? O caderno é até aceitável, né? Porque a criança escreve e tudo mais, mas a gente percebe que o coronavírus, ele deu uma impulsionada nesse sentido, né? Ele mostrou para todos nós que é possível, sim, estudar à distância, que é possível você aprender através de uma câmera. Eu acho que o próximo passo que nós vamos ver é mais ou menos na linha da carta que a Luana leu. Nós temos nós passamos ter um estudo digital, só que nós ainda não acertamos a metodologia. A metodologia vai ter que ser melhorada, né? E isso eu vejo como um processo de evolução. Então, o que nós vamos ter que melhorar é essa metodologia. Mas eu acho que o fato da criança já ter o hábito de acordar cedo, pegar o celular, o notebook, o tablet, o que for, para acessar o conteúdo da escola e começar a interagir, eu acho que é uma evolução muito grande. Eu vejo como um ponto positivo, só que o fato é que os professores não estão preparados. Nós demos praticamente aí 10 dias e falamos para o professor, se vira no 30, você vai ter que ensinar online, né? Agora, a partir do momento que a gente vê, né, por exemplo, uma das coisas que você faz, que é muito legal aqui na nossa região, e que eu sempre elogio, que é trazer metodologias e eventos que estimulam a criatividade, que o Startup Weekend é um desse, né? A partir do momento que a gente começar a ver essa galera do Startup Weekend, outros movimentos que tem, a trabalhar focado, né? Como que nós podemos melhorar a metodologia do ensino à distância, né? Nós vamos começar a brotar uma série de outras ideias, uma série de outros conteúdos que vai permitir com que a gente melhore essa metodologia, e aí sim a gente vai conseguir dar um próximo passo. E eu acho que o próximo passo, depois de melhorar a tecnologia, é permitir que a criança estude no ritmo e no tempo dela, porque não é todo mundo que consegue ter performance de manhã, né? Eu, por exemplo, sou um cara noturno, o meu melhor horário para performar é de madrugada, né? Sim, enfim, eu acho que é isso em relação a esse episódio aí. Eu acho que esse é o ponto positivo da história. Pô, genial, cara. Eu também concordo plenamente contigo. A gente é bem alinhado nesse assunto mesmo. Vamos lá. Você vendeu sorvete lá, vamos continuar a tua história até chegar no Dot Bank, que eu quero falar disso. Vamos ver se a gente fala desse assunto hoje. E aí, vendeu sorvete e já ficou milionário naquela época. Beleza. De marreteiro de picolé na praia, bancário, né? Que massa. Então, ontem eu fiz uma live do Dot Bank e eu falei de algumas empresas que eu fundei ao longo do caminho, né? Eu acho que eu já me envolvi com pelo menos umas 40, 50 empresas ao longo dessa jornada. Mas, assim, de uma forma muito resumida, aos 15 anos eu virei sacoleiro, ia para o Paraguai, comprava muamba. Aos 17 montei uma editoração eletrônica, aos 18 eu tive minha primeira empresa legalizada, porque antes dos 18 eu não podia ter CNPJ. Algumas empresas que eu fundei com 18 anos, eu tenho até hoje, né? Na verdade, com 17 eu fundei a editoração que virou uma fábrica de etiquetas, com 18 fundei a Gigatron, que hoje figura entre os principais players do mercado nacional na área de software para varejo, e fui abrindo outros negócios, né? Acabei me envolvendo em outras áreas de entretenimento, de fast food, de manufatura, de robôs e tudo mais. E aí, o ano passado, nós decidimos investir num banco digital, que é o Dot Bank. Apesar de nós termos começado o projeto em 2019 do Dot Bank, ele é algo que a gente vem monitorando desde 2013.
É do nosso entendimento, Cássio, que o setor de tecnologia de software, o setor bancário e o setor contábil, em algum momento, vai tudo virar um negócio só. Porque existe um retrabalho muito grande dentro das empresas que envolve essas 3 áreas, né? Então, assim, tudo que você emite de nota e que você recebe de compra de nota, né? Tudo que é emitido de nota contra você e tudo que você emite de nota contra outra pessoa, de alguma forma precisa ser escriturado na contabilidade e existe um retrabalho muito grande nesse processo. Exato, né? exato. Então, você tem que pegar, eu comprei, fui lá no mercado e comprei um saco de arroz. Você tem que pegar essa nota e mandar para a contabilidade escriturar. Aí a contabilidade tem que pegar essa nota, digitar algo que você já digitou no seu contas a pagar. Perfeito. Né? Então, assim, não tem sentido nenhum. E a mesma coisa acontece no setor bancário. Né? Então, você emite um boleto bancário, você tem que gerar um arquivo, ir lá na plataforma do seu banco, fazer o upload do arquivo remessa, aí o banco processa o boleto, te devolve, você manda o boleto para alguém, né? Aí se alguém paga o boleto, você tem que voltar, dar baixa quer dizer, o banco tem que te avisar que foi pago, você tem que dar baixa no seu contas a receber para mandar de novo para a contabilidade. Enfim, é complexo, é muito retrabalho, é muita gente fazendo a mesma coisa, várias vezes, repetidamente, né? Sim. E a gente veio monitorando. Em 2015, começou o movimento das fintechs. Para quem não sabe, fintech é um misto da área de tecnologia com a área financeira, né? Fin de finanças na verdade, é uma expressão americana, fin de financial, de technology, né? Então, e surgiu muitas fintechs nesse meio do caminho aí. Em 2017, foi publicada a Lei 12.865, que é a lei que trata de automação de pagamento, recebimento e tudo mais, e que deu vazão para o surgimento de muitas fintechs. Hoje, nós estimamos que até o final do ano nós vamos ver em torno aí de 2.000 fintechs operando só no Brasil. E o legal é que essas fintechs, elas também são conhecidas como startups. Para quem também não conhece o termo startup, são empresas normalmente, né, nem sempre, mas normalmente de viés tecnológico, que vêm para resolver um problema específico, né, uma dor de mercado, com potencial de autoescalabilidade. Nem sempre tem autoescalabilidade, mas na maior parte das vezes tem autoescalabilidade. Existem muitas definições para startup, essa é a que eu mais gosto de usar. E aí, nós entendemos que era o nosso momento. Né? Nós temos uma especialidade muito grande no varejo, onde a gente atua, e aí nós lançamos o DotBank, baseado dentro da legislação atual. Então, hoje, quando a gente vende uma solução para o nosso cliente de varejo, eu já chego com uma solução completa para ele, né? Eu falo, quer dizer, ainda não do jeito que eu gostaria, mas nós já estamos muito avançados. Então, eu falo para ele, olha, eu tenho aqui um sistema de gestão que vai te ajudar na área financeira, de estoque, emissão de notas e tudo mais, e eu já estou te dando aqui uma conta corrente gratuita, que você vai poder operar tudo que você precisa dentro da sua empresa, na área financeira, fazer pagamento, fazer recebimento, fazer TED, fazer boleto bancário, né? Enfim, tudo que você precisa de um banco para operar o seu negócio, eu também estou te oferecendo de uma forma gratuita. Hoje os correntistas do DotBank não pagam nada para ser correntista, né? E com um grande diferencial, eu já te dou tudo integrado, né? Ou seja, se você fizer um TED no banco, automaticamente eu já imputo ele no seu sistema financeiro. Legal. Né? Ou, ao contrário, se você quiser fazer um TED a partir do seu sistema financeiro, você não precisa usar mais o banco, né? E aí a gente vem fazendo essa integração, e aí a gente vem permitindo uma maior competitividade para o empresário brasileiro. Pô, genial, cara. Eu acho isso daí também, essa integração, eu sempre reparei, sempre observei, é uma burocracia do caramba, né? Outro dia a gente comentou até esse negócio que quanto menos burocracia, mais ágil fica, mais barato fica, tudo melhora, né? Na verdade, tudo, quando você agiliza esses processos aí. E tem uma coisa nesse DotBank seu aí que também é interessante, e aí, de novo, você é um pioneiro, que é o sistema de franquia, cara. Isso daí é uma coisa, do meu ponto de vista, que eu acho genial, porque você pode, vamos supor, eu posso ser, né, entre aspas, vamos deixar claro, um dono de banco também, né?
Então, eu posso ter essa franquia e oferecer esse serviço para a minha comunidade. Olha que genial isso. Explica para a gente como é que funciona isso também, que essa ideia é muito boa, viu, Marcelo? Legal. Eu estava numa reunião em São Paulo com um cara falou assim, puta, por que eu não tive essa ideia antes, né? Aí eu falei para ele, porque você não é do sistema de franquia. Na verdade, assim, o processo... E aí, olha só como é que a gente faz a conexão com as coisas, né? Aí, voltando ao gelinho, voltando tudo mais, assim, o processo criativo nosso, Cássio, ele é baseado nas nossas experiências. Na verdade, a gente não chega e tem uma ideia falando assim, eu vou montar um banco e vou vender no sistema de franquia, né? Então, assim, esse insight, ele não sai do nada, ele sai das conexões que você faz durante a vida. Tem uma palavra, Marcelo, que o Murilo Gun, aquele carinha lá que eu acho show de bola, esse cara é fantástico, né? Ele diz que é combinatividade, não é nem criatividade. Combinatividade, exatamente. Eu já vi ele falando isso daí. Mas é isso daí, é combinatividade mesmo. Eu, quando montei a Gigatron, que começou com o modelo de software house lá em 98, eu operei 10 anos no mercado tradicional de software house, que era aí, eu vendia o software, ia no cliente, atendia, via o que ele precisava, voltava, e eu não conseguia crescer do jeito que eu queria. Em 10 anos, eu conquistei 400 clientes, Cássio. Caraca. Depois de mais 10 anos, quando eu mudei para o processo de franquia, eu conquistei 4.000 clientes. Olha Quer dizer, eu tive um aumento exponencial de 10 vezes mais o que eu tive no modelo tradicional. E o que permitiu eu ter esse crescimento exponencial foi o franchise. E o franchise, ele surgiu na minha vida de uma forma muito diferente, né? Eu digo que o meu trabalho é um trabalho de hunter, né? De caçador mesmo. Então, assim, eu gosto de estar em feira, eu gosto de estar em evento, eu gosto de participar com a comunidade, eu gosto de estar misturado com... Onde tem gente, eu gosto de estar misturado. E teve uma ocasião que eu estava com uma grana, queria investir, queria montar um outro negócio, e eu sempre via falar, eu pegava a revista Você S.A., pequenas empresas, grandes negócios, mas sempre eu via falar de franquia. Aí eu vi um dia um anúncio que estava tendo a maior feira de franquia da América Latina, que é a feira em São Paulo da BF, e eu falei assim, cara, eu vou para lá, né, vou na feira. E cheguei na feira para comprar um negócio, né, eu queria comprar algum negócio, investir em algum negócio, vender, entra num stand, entra em outro, né, e só para aproveitar e fazer para quem nos ouve, a feira de franquias esse ano foi postergada, normalmente ela acontece em junho e vai acontecer do dia 29 de setembro a 2 de outubro, né, por questão do coronavírus. Só para o pessoal saber, você citou a ABF é a Associação Brasileira de Franchising. Então, existe, inclusive, essa associação que ela regulamenta, ajuda, dá consultoria, orientação, é super legal isso daí. Eu também, há 20 anos atrás, eu já conhecia e é muito legal mesmo e fornece todas as informações para quem quer saber a respeito de franquia. Vamos lá, Marcelão. Então, e a feira, ela tá os principais players. Você vai encontrar o McDonald's, você vai encontrar a Casa da Xuxa, você vai encontrar o Habib, você vai encontrar os bancos, enfim, tá todo mundo lá, né? Todo mundo que atua no mercado de franquias. E aí eu entro num stand, entro em outro, eu falo, putz, eu acho que o meu negócio cabe dentro do franchise. E aí foi quando eu transformei a Gigatron de uma software house para uma rede de franquias, né? Lá foi o insight. Né, porque aí eu comecei a ver e você começa a ligar os pontos. E depois de 10 anos atuando no franchise, Cássio, eu acho que quase tudo que você consegue padronizar e ter como procedimentos padrões, a metodologia de trabalho, o formato, o negócio, a venda, tudo mais, eu acho que cabe dentro do franchise. Sim. E o banco foi isso. Eu acho que quando a gente começou o processo do DotBank, a gente obviamente, tem um exercício que a gente faz internamente de validação, né? E a gente falou, cara, eu acho que o DotBank cabe no modelo de franchise. Ele permite com que o cara lá na ponta, em vez da gente ter uma agência, né? E quando a gente fala também de banco digital, nós estamos falando de uma estrutura mais enxuta. Nós não vamos ter agência física, né? O banco digital não é nessa pegada. A pegada do banco digital é outra. E aí, a sacada que a gente teve falou, poxa, eu acho que a gente pode ter um franqueado
que é o dono do negócio, Sim. Ele que vai operar lá na linha de frente. O diferencial em relação aos nossos concorrentes, aos outros bancos digitais, ele é justamente o franqueado, né? Então, ele não é um relacionamento frio, existe a pessoa. Então, assim, quando você está com um problema, você não vai chamar ninguém num chat para resolver o seu problema, você vai ligar para o franqueado. Ah, legal. Né? Então, a gente conseguiu fazer um misto de uma agência tradicional que tem o gerente de contas para um banco digital, que é totalmente digital, e só se relaciona através de um chat. Né? Então, a gente vende a franquia para o cara, a franquia, ele vai receber todo o treinamento e procedimento padrão de como atuar na cidade dele, os produtos que ele tem que vender. A interação, ela pode, na maior parte das vezes, ela é presencial, então o franqueado vai até o cara, a empresa, e vai vender o produto, o serviço, vai explicar, vai tirar dúvida, e depois, no segundo momento, ele vai ter interação digital através de chat, como os bancos digitais têm. Legal, pô, então ficou meio híbrido o negócio, né? E isso, com certeza, é uma maneira de começar a trazer o pessoal, né, de contas convencionais para contas digitais, que aí vem uma pergunta que muita gente me faz, que é a seguinte, que muitos empresários, inclusive, me falam, como assim banco digital, cara? Onde que fica o meu dinheiro? Sabe, cara, tem aquela impressão, pô, pera um pouco, eu quero colocar em algum lugar meu dinheiro, né, cara, para saber que eu posso sacar ali, posso usar, né? Explica aí, porque tem muita gente que na verdade, o dinheiro dele vai ficar no lugar que sempre ficou, né? Quem faz a guarda de tudo isso é o Banco Central. É que existe ainda esse paradigma que precisa ser quebrado, Cássio, que é o paradigma da confiança, né? Eu acho que é o mesmo paradigma que há 10 anos atrás da insegurança que o cara tinha em comprar num e-commerce, né? Pô, como é que eu vou passar meu cartão de crédito, entrar num site, numa loja que eu não vi, que eu não conheço, né? Será que o cara vai me entregar mesmo a mercadoria e tal? Isso é uma característica do brasileiro, né? O brasileiro é muito desconfiado. Exato. Mas o banco digital é isso. O Dot Bank, ele tem por trás do nosso banco grandes bancos que dão respaldo para nós. Né? Então, assim, o dinheiro não fica na nossa posse, ele, entre aspas, é um dinheiro digital, né? Mas a gente tem alguns insights que nós tivemos durante um processo, porque, assim, como é que se o cara quiser sacar dinheiro, como é que o cara vai fazer, né? Tá, tem o banco 24 horas, pô, beleza, dá para sacar no 24 horas, mas o 24 horas é muito caro, o custo do saque hoje é R$ 9,90. Assim, pô, o que nós podemos fazer? E aí, ó, de novo a gente volta ao transferência, mas assim, de novo a gente volta para o Startup Weekend, né? Então, assim, aquela mecânica do Startup Weekend, a gente exercita dentro da empresa, né? Então, legal. A pergunta era, o que nós podemos fazer para o cara que quer sacar dinheiro, conseguir sacar o dinheiro, mas com custo zero, sem ter que pagar a tarifa do banco 24 horas. E aí, dentro dos brainstorms, vem a seguinte ideia. Poxa, o posto de gasolina, ele tem uma dor muito grande, que ele recebe um alto volume de dinheiro, ele corre um risco enorme, porque pode ser assaltado, porque isso é um atrativo para o assaltante, né? Exato. Ele tem um custo com o transporte de valores, ou seja, ele tem que constantemente ficar transportando esse dinheiro, tem um risco muito alto, isso custa dinheiro. Assim, então, por que a gente não transforma a loja de conveniência do posto num ponto de saque, né? E aí, cada posto de gasolina delimita o seu saque, ó, no meu posto aqui é R$300, R$400 por pessoa ou por conta, né? A gente pode homologar todos os postos de gasolina da nossa cidade para ser um ponto de saque. A gente vai levar mais um cliente para dentro da loja dele, né? O cara, para ir sacar, ele vai ter que sacar de carro, então ele pode abastecer o carro dele, ele pode consumir dentro da conveniência, e eu ainda diminuo o fluxo de dinheiro em espécie que ele tem lá dentro. Cara. Né? Essa ideia é mais ou menos assim, ó. Essa ideia é mais ou menos assim, do caralho. Então, Cássio, como que a gente tem esses insights? Como que isso é feito, né? Como que surgem essas ideias? Essas ideias surgem exatamente como é feito um Startup Weekend. Startup Weekend. Na dor, né, cara? É a dor, né? Você analisar a dor. E eu achei muito legal você falar isso daí, Marcelo, que é o seguinte,
Não de você ser verticalizado total, falar assim, cara, eu tive a ideia, toma aí, né, desce a ideia, faça isso que eu tô mandando. Que é colocar o pessoal para pensar, cara, fala, velho, a gente tem esse problema, o cara quer sacar e não consegue, como você disse aí, né? Vamos pensar no assunto, né? O tal do insight que você fala, vamos pensar em solução para isso. E aí surgem essas coisas bacanas para caramba, como você comentou, que é uma bela de uma ideia, né? Já está implementada já? Já está implementado, a gente já está com alguns postos aqui começando o processo de pivotagem, né? O que acontece, Cássio, é que, e é uma coisa que eu gosto de falar muito, inclusive eu escrevi, na verdade, 2 artigos que tratam sobre isso. O primeiro artigo fala que a sua ideia não vale nada, né? Então, assim, o que a gente precisa é de execução. Então, assim, cara, o tempo todo a gente tem ideia. Mas se você não tiver também capacidade de execução, pôr a mão na massa, fazer a coisa acontecer, não adianta nada você ter uma ideia, né? Você pode ter tido a ideia de ter montado o Google lá em 1990, mas se você não foi atrás para fazer a coisa acontecer, você perdeu, né? Quem montou foi outro. E não adianta reclamar, se você chegar a falar assim, essa ideia é minha também, que não vai funcionar. Então, não adianta. Então, assim, tem um texto, eu não sei quem que é o autor desse texto, mas é um texto muito legal que fala sobre iniciativa e acabativa, né? Opa, legal. Muita gente começa a fazer as coisas, mas não acaba, né? Então, você tem que ter acabativa, você tem que ir até o final. Então, assim, deve ser do Murilo Gun também, viu? Porque bem possível, ele inventa, né? Mas, assim, eu acho que é isso, Cássio. Eu acho que existem muitas variáveis aí entre a construção e a desconstrução. Eu acho que a gente tem que estar desconstruindo o tempo todo, né? Se nós não fizéssemos a desconstrução, não tem como construir novos modelos, né, de negócio. Então, assim, como que você vai construir um modelo de banco digital se você não desconstruir o banco tradicional? Né? E esse processo é um processo de revitalização mesmo, sabe? É o tempo todo desconstruindo para construir algo novo. Marcelo, tem muita gente, cara, que você sabe que a minha rede é bastante grande, né? Eu falo muito com jovens também e tal, e eu sinto muito que tem gente que tem as ideias, né? A tal da iniciativa até, e, aliás, nem iniciativa, fica só nas ideias, né? Fica só naquele patamar. E às vezes fala, pô, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, que é ter essa veia de empreendedor, porque empreendedor cara vai mesmo, né? Ele toma paulada, mas ele vai fazer, né? Não conheço nenhum empreendedor que não tomou uma cacetada. Então, o cara vai. Que dica que você dá, assim, para essas pessoas que têm ali a ideia, né? A gente sabe que o mercado, vale a pena falar isso daqui, gosto de reforçar, o mercado está mudando cada vez mais, essa ideia de você ter diplominha, para poder trabalhar numa grande empresa, ter, sabe, aquela segurança de salário no fim do mês, essa coisa está acabando e vai acabar. Se você não produzir, cara, você está na rua. Então, cada vez mais é fundamental que você aí que está nos escutando, que você faça acontecer as coisas e faça seu salário, né? Faça a sua grana, né? Seja empreendendo para um negócio próprio ou dentro de uma empresa que você trabalha, que também é o teu, entre aspas, aí, patrão, né? Ele vai querer que você apresente resultados bons. E esse mundo está mudando mesmo. O Marcelo sabe bem disso, eu sei bem disso. Você que está nos escutando também já percebeu. Então, que dica que você daria, Marcelo, para essas pessoas não ficarem naquele patamar de conforto aí que a gente sempre fala, né? E o cara ter peito para fazer as coisas? Cássio, eu acho que você tem que ser empreendedor independente do que você estiver fazendo, né? Se você é um funcionário de uma empresa, você tem que ser um intraempreendedor. Eu acho que se você não tiver comprometido com o que você está fazendo, seja você sendo dono do negócio ou um funcionário, para mim não tem mais sentido, sabe? Aquele cara que sai da sala e não apaga a luz, sabe? E ele não apaga a luz porque... acho que é outra pessoa que vai pagar, né? Eu acho, pode até ser que ele acha que é outra pessoa que vai pagar, mas o que mais me incomoda é que, assim, ele não apaga a luz porque não é ele que paga a conta de energia, saca? Okay. Porque se fosse ele que pagasse a conta de energia, ele apagaria a luz. Ok. A gente tem um
uma percepção que, assim, a gente só faz as coisas quando a gente sente no nosso bolso, né? Sim. E às vezes me parece que falta um pouco de inteligência, porque o cara não percebe que ele não ganha mais porque ele não gera mais resultado, sabe? Então, assim, eu vejo um pessoal numa zona de conforto muito grande, mas chega no final do mês e reclama do salário, sabe? Pois é. Então, assim, por exemplo, se você fala assim, Marcelo, você tem alguma coisa para eu fazer para ganhar 10 pau por mês, né? Cara, eu tenho coisa para fazer para você ganhar 20, para você ganhar 50. Agora, Sim. precisa ver se você vai dar o resultado que um cara de 50 pau por mês dá, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que, sem fazer nenhum tipo de julgamento em qualquer profissão ou em qualquer remuneração, né, eu acho que sempre vai ser muito para quem paga, pouco para quem recebe. Então, o que eu acho que cada um tem que fazer é o melhor o tempo todo, sabe? Nossa, aquele negócio, uma coisa que sempre me incomodou, eu já tive carteira assinada também, Cássio, e eu nunca fui aquele cara que deu o sinal e foi embora, sabe? Eu nunca fui aquele cara que ficou preocupado em ter que entrar exatamente no horário que a empresa manda. Eu sempre tive engajado em contribuir para a empresa com a qual eu trabalhava. Porque focado no resultado, né? Eu sempre acreditei que eu só iria crescer se eu, de fato, pudesse contribuir com aquele negócio. E eu ia crescer profissionalmente. Eu trabalhei por 2 anos na Clean, né, na indústria aqui em Birigui, e assim, eu sou um cara apaixonado pela Clean, né, eu sou apaixonado pelo Carlos, pelo Valdir, eles me deram uma oportunidade enorme, e eu digo para todo mundo que o que eu aprendi dentro da Clean, o que eu aprendi com o Carlos, faculdade nenhuma vai me ensinar, sabe? Putz, eu olhava assim, eu não sei se eu posso usar uma expressão aqui que eu gosto muito, né? Pode sim. Mas assim, cara, eu vi o Carlinhos de pau duro todo dia. Que massa, sabe? cara. Que massa. Eu chegava assim e falava, puta, eu quero ser igual a esse cara, né? Eu quero, o Carlinhos, ele tava ligado 10 horas da noite no 220, 6 horas da manhã ele tava na empresa de novo, daí tinha um evento, tinha convenção para fazer, e é sábado e domingo, cara, e assim, às vezes eu via algumas situações dentro da empresa, dentro da Clean. Eu lembro de um episódio que me marcou muito. A gente tinha uma convenção da Clean, né? Tinha uma convenção com os representantes do Brasil todo, algo grande. Aí ele contratou uma empresa para prestar um serviço, para fazer uma apresentação. E 2 dias antes desse evento, dessa reunião com todos os representantes, cara, ele pegou e falou assim, cara, isso aqui tá um lixo, tá uma bosta, vamos fazer tudo de novo, fazer do zero. E aí ele falou assim, cara, mas falta 2 dias pro evento, né? Falou assim, ó, não importa, nós vamos fazer o negócio acontecer. E pra você ver um cara tomar um tipo de atitude dessa, cara, você tem que ter culhão. Não, você tem que ter culhão. Tem. Sabe? Porque, assim, um evento de expressão nacional, que vai estar quase 1.000 pessoas lá no evento, e falar assim, cara, mas por quê? Porque o cara quer a perfeição o tempo todo, o cara quer ser melhor o tempo todo, o cara quer ser vencedor o tempo todo, sabe? Então, se você quer ser grande, não tem espaço para discurso de perdedor, sabe? Exato. Não tem essa de falar assim, é o que tem para hoje. Cara, não é o que tem para hoje, sabe? Eu quero comer caviar, eu quero ter o melhor, eu quero ser o melhor. Então, se tiver que refazer, vamos refazer, porque para apresentar algo ruim, é melhor não apresentar, sabe? Então, assim, foi uma escola muito grande, eu tenho uma gratidão muito grande pela Clean, eu aprendi muito, muito mesmo, com muitos profissionais bons que passaram por lá, e eu acho que é isso, eu acho que não importa qual é a posição que você ocupa dentro da empresa, não importa se você é empregado ou empregador, o que eu acho que faz a diferença é você querer ser melhor todo dia, sabe? Se você acordar e falar assim, poxa, hoje eu quero ser melhor que a minha versão de ontem, sabe? Eu acho que isso é o que motiva a gente a empreender. Parece um pouco papo de coach, sabe? Mas não é. Eu acho que demora. Tem pessoas que nunca vão chegar nesse estágio, sabe, Cássio?
e tem pessoas que demoram muito a aprender o que é isso, né, a querer ter uma versão melhor todo dia, mas o dia que você aprende, compreende o que é isso, você vai ser melhor todo dia, sem dúvida. É o que você falou, cara, nem todo mundo pode chegar lá, mas é possível para todo mundo. O grande lance é esse. Né? Pô, Marcelão, ó, a gente chegou a 50 minutos aqui, cara, que papo gostoso, velho, fluiu. Espero que você que está nos ouvindo aí também, né, tenha acompanhado a gente, cada pedacinho que a gente falou aqui, cada palavrinha que a gente falou, que para mim foi top pra caramba. Marcelo, brigadaço, cara, de coração, meu velho. Valeu, cachorro, grande abraço aí para você, viu? Abraço para ti também, para toda aí tua turma, tua equipe, família também. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, finalizamos aqui o podcast com o meu amigo Marcelo Salomão, muito legal. Sou Cássio Bettini, compartilhando assuntos sobre tecnologia, inovação, comportamento e tudo mais que nos agrada bastante. Até a próxima.